Olá, guerreiros e guerreiras de Deus, saudação de paz a todos nesse dia chamado hoje, né? Hoje, quarta-feira, dia especial para a nossa vida, e eu quero neste dia, amados e amadas irmãs da Palavra de Deus, trazer uma mensagem de uma história muito conhecida, né? A história de Jonas e o grande peixe, né? Que está lá no capítulo de número 4. Nós vemos que Jonas, ele despreza a graça de Deus. Depois de uma experiência inédita que incluiu um navio, né? Uma tempestade no mar Mediterrâneo e um passeio na barriga, né, de um grande peixe, o profeta Jonas, ele obedeceu, né, a Deus e pregou ao povo de Nínive, os cidadãos daquela cidade importante, né, do Império da Síria, que ouviram a sua mensagem e se arrependeram. Deus, ele viu a humanidade do povo, né? Ou seja, aquela humildade, bem dizendo assim, daquele povo que verdadeiramente era um povo que tinha um coração sobre o erro, dos defeitos, como nós vemos nos dias atuais da vida do ser humano. Mas Deus, ele deu uma oportunidade àquele povo, né? Porque ele viu a humildade daquele povo e ele não trouxe sobre a cidade o grande castigo que ele próprio havia planejado. Em termos do número de convertidos depois de um dia de pregação, é difícil imaginar um pregador mais bem sucedido, né, do que o próprio Jonas, que havia ali pregado para e salvo, né, pregado e salvo 120 mil criancinhas naquela cidade, né, 120 mil pessoas, né, conforme está lá em Jonas capítulo 4, verso 11. Então, dá para calcular mais ou menos, meus amados, população de pelo menos centenas de milhares de habitantes, que depois de um sucesso tão enorme, qual seria a reação do pregador? Se o anjo, né, no próprio céu fizer festa quando um pecador se arrepende, imagine você 120 mil pessoas que foi ali, milhares e milhares de pessoas que foram ali, que ouviram a palavra, e 120 mil que se decidiram. O próprio Lucas, capítulo de número 15, versos 7 e 10, fala a respeito disso, né, dessa grande festa no céu, quando um pecador se arrepende. Seria possível Jonas conter a sua alegria depois daquele dia? Jonas, porém, ele não ficou alegre, pelo contrário, ele ficou muito bravo e fez uma das orações mais estranhas da história. Ele fala no capítulo 4, né, ele fala assim: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, né, fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver." Jonas capítulo 2, capítulo 4, verso 2 e 3. Aí nós vemos que nesse versículo que o próprio Jonas,
ele reclamou, né, porque Deus é misericordioso e benigno. Ele achou a graça de Deus algo tão intolerável que queria morrer para não viver mais um mundo, ou seja, ele não queria viver em um mundo onde Deus mostra compaixão. Quando Deus ele perguntou para Jonas, né, se a sua raiva estava justificada, ele nem respondeu, conforme está lá no próprio livro de Jonas 4:4. As suas, às vezes, atitudes, ela ficava ali evidente no comportamento. Parece uma criança fazendo birro, né, ao sair da cidade, fazer um abrigo provisório e ficar olhando para a cidade, esperando, né, Deus mandar fogo do céu para acabar com Nínive. Segundo o próprio relato de Jonas 4:5, ele queria que o próprio Deus aplicasse a justiça acima da compaixão. Ainda bem que sabemos da vontade de Deus, né, de salvar todas as pessoas, né, conforme está no próprio livro de 1 Timóteo, capítulo número 4, capítulo de número 2, verso 4, e 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E Tiago, capítulo 2, verso 13, também nos fala isso. Jonas, porém, queria o juízo contra os ninivitas, não a misericórdia. Deus, ele geralmente, meus amados e amadas irmãs, Deus, ele não destruiu, né? Não aceitou, ele não desistiu dessa situação de salvar aquela humanidade. E Deus ainda não desistiu desse pregador, né? Ele usou uma planta ali, né? Vê como é que Deus age, a maneira que Deus age na vida do ser humano. Ele usa ali, faz nascer uma planta de uma noite para o dia, né? E ali ele vê a necessidade, né? Ele usa uma planta e usa também um verme para ensinar uma lição importante ao próprio Jonas. Segundo o relato de Jonas 4, 6 e 9. Né? Primeiro, Deus ele fez crescer uma planta para dar sombra para o profeta Jonas, né? Que ficou muito feliz com esse alívio, né? do calor, né? Do deserto, aquele calor que era incessante. Mas no dia seguinte, o próprio Deus mandou um verme para atacar aquela planta e um vento, né, quente para secá-lo. Quando a planta ela murchou e não deu mais uma sombra, que Jonas ficou ali bravo, ficou muito zangado com aquilo. E novamente Deus perguntou se a raiva era razoável. E Jonas afirmou que sim. Ele acreditou que tivesse toda a razão em ficar irado, porque uma planta que dava algum conforto, né, para ele secou. Deus usou a raiva de Jonas referente, né, à planta, né, para tentar comunicar seus sentimentos ao profeta. Se Jonas, né, achava razoável ficar bravo por perder uma coisa que apareceu sem nenhum esforço dele, né, sem ele plantar, sem ele cultivar, né, não poderia entender que Deus ficaria triste se morressem milhares e milhares de pessoas, até as crianças inocentes que ele criou, né, e que amou. Por isso a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para que salvasse o mundo, para que salvasse as pessoas, a humanidade. A perspectiva de Jonas sobre a misericórdia de Deus foi muito egoísta, né? Ela foi egoística,
foi um pensamento, né, que Deus deveria fazer a sua vontade. Quando Deus mandou o peixe para impedir que ele se afogasse, ele não reclamou, não desprezou a graça de Deus quando se achou vivo em terra, na própria terra seca, quando ele chegou à terra que o peixe jogou ele na terra. Ele não criticou o Senhor por fazer uma planta que aliviou, né? Ele criticou ali o Senhor por Deus ter criado uma planta para aliviar, né, o seu calor, né, o seu sofrimento, no calor que ele viveu no deserto. Jonas achou normal Deus mostrar compaixão para com ele, mas ficou bravo quando entendeu, quando ele estendeu ali a mesma graça aos outros. Quase 800 anos depois de Jonas, Jesus combateu a mesma atitude entre os religiosos da sua época. Pessoas que se consideravam escolhidas por Deus, não queriam viver, né, os desprezados, e que chegaram até ao Senhor. Segundo o relato de Lucas, capítulo 15, verso 1, e Mateus 23, 13, ainda 2000 anos depois de Jesus, né, corremos o risco de cometer o mesmo erro se nós acharmos merecedores, né, da bondade de Deus, superiores a outras pessoas. Somos culpados do mesmo pecado que Jonas e os filisteus, né, cometeram. Cuidado, meu irmão. A nenhum de nós deve ter o que nós somos merecedores de nada. A bondade de Deus é para todos, né? A bondade de Deus é boa para guardar não somente a mim, mas também todos aqueles que estão vivendo oprimidos. Todos nós temos a oportunidade de escolhas, né, e de fazer aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Deus te determinou para fazer tais coisas. Faça, porque Ele é onipotente, porque Ele é onisciente, onipresente, e Ele está te olhando. Não sei qual a situação que você tem buscado, né, ou se você tem rejeitado o mandado de Deus na sua vida. Não faça como Jonas, né? Jonas teve misericórdia de Deus para ter misericórdia daqueles que precisavam ouvir a palavra. Muitas das vezes as pessoas veem um mendigo na rua, né, mas desprezam, não pregam a palavra, não levam a palavra de amor, não ajudam. Vê as pessoas que estão sendo rebeldes com a palavra e não dão nenhum passo para ajudar as tais. Por isso, saia da sua zona de conforto e deixa Deus agir na sua vida. Eu quero fazer uma oração de encerramento e aqui agradecer desde já a vocês que acompanham este canal da CCAD na TV, canal do YouTube. Você pode ir lá no YouTube, no CMTV Alternativa Bahia, né, se cadastrar ali, adicione ali dê o seu like, compartilhe com seus amigos, e todas as vezes que eu postar, né, novos vídeos, você vai estar participando comigo da mensagem do Senhor. Eu sou o pastor José Carlos Melo, trazendo a palavra de Deus para a sua e para a nossa vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, te agradecemos por esse momento, por esse dia maravilhoso na tua presença. Derrama da tua graça, santifica e abençoa cada um pelo poder da tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que transforma a nossa vida. Obrigado. Toma todos em tuas mãos, nos desperta para o grande trabalho do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Assim aprove Deus.